Graça e paz a todos. Iniciamos essa mensagem sob o tema Quem é o nosso Deus? Querido irmão, querida irmã, quando olhamos o ano eclesiástico, nós vemos que ele é diferente do ano civil. O ano civil, ele inicia dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. O ano eclesiástico, ele começa no período em que começa o Advento, aquelas 4 semanas de preparação para o Natal. Por isso, neste domingo em que estamos, logo depois do Pentecostes, a Igreja estabeleceu como sendo o domingo da Trindade, um domingo específico para se falarmos sobre Deus. Claro que em todas as mensagens falamos sobre Deus, mas esse é um domingo para falarmos sobre quem é Deus. Quando nós fazemos a instrução para sermos membros da Igreja, nos tornarmos membros, nós sempre estudamos os mandamentos. E no primeiro mandamento nós aprendemos: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E a explicação que Lutero dá para isso, ele diz: o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Ou seja, o que é o teu Deus? Quem é teu Deus? É aquilo ou aquele que tu colocas em primeiro lugar na tua vida. Aquilo que é o mais importante que tu tens na tua vida. Mas como conhecer Deus? Dá para ver Deus? Não. A Bíblia diz que ele é invisível, que ele é um ser, sim, mas ele é invisível, ele é espírito, não dá para vê-lo. Entretanto, ele se manifestou, e na Bíblia Sagrada, nós aprendemos a conhecer Deus e vimos Deus através de Jesus. Ele se tornou carne, como diz João, e habitou entre nós, para nos transmitir a palavra do Pai, para vir morrer pelos nossos pecados na cruz. Porque Deus não morre, precisou tornar-se um ser humano para isso. E quando Jesus esteve aqui, ele mostrou como Deus, que é único, é um Deus só, quer ser conhecido. Quando Jesus disse de batizar as pessoas, ele disse de batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É dessa maneira que Deus único quer ser conhecido através de 3 pessoas diferentes. O Pai, que é o Criador, o Filho, Jesus, que veio morrer pelos nossos pecados, é o Redentor, e o Espírito Santo, que nos dá fé, que nos consola, ilumina e santifica. Sim, este é o Deus verdadeiro, o Deus único. Entretanto, muitas e muitas são as pessoas que não querem aceitar Deus como Ele é. Não querem deixar Deus ser Deus de suas vidas e por isso criam para si outros deuses, buscam para si outros deuses. E aí acontece a idolatria. E temos basicamente 2 tipos de idolatria: a idolatria grosseira e a disfarçada. A idolatria grosseira é quando alguém se ajoelha, quando alguém ora, quando alguém venera, quando alguém adora alguém, alguma coisa que não seja Deus. Seja uma criatura, seja uma figura, seja um pensamento, seja uma imagem, tudo isso é idolatria grosseira, porque de forma grotesca a pessoa está adorando um ídolo no lugar de Deus, ou seja, adorando o próprio Satanás, porque qualquer idolatria acaba sendo para o diabo, que é o pai da mentira. A idolatria disfarçada é aquela que muitas pessoas talvez nem saibam que estão fazendo. Pessoas que talvez até no domingo estejam numa igreja, mas que durante a semana vivem apenas para o eu. Colocam o seu dinheiro, a sua inteligência em primeiro lugar. Eu posso tudo, eu resolvo tudo, eu não preciso de ninguém, eu me basto a mim mesmo. Ou talvez coloquem o horóscopo, um pensamento, uma ideologia, um amigo no lugar que pertence a Deus. Mas eu te pergunto, e se o amigo te faltar, te abandonar? E se de repente o teu dinheiro acabar? E se de repente a tua saúde se esvair? Por exemplo, agora estamos em período de pandemia. Se de repente você pegar o Covid e ficar lá entubado, a quem você vai recorrer? O que será do teu Deus? Você entrará em desespero, pânico, medo? Essa é a idolatria disfarçada. Muito cuidado.
Desde a queda em pecado, Adão e Eva tentaram fugir de Deus, se esconder de Deus, porque a consciência os começou a acusar. Nós fomos criados para vivermos com Deus, vivermos vida abundante. E sem Deus não existe vida. Rumamos para a morte eterna. Por isso, o ser humano até hoje tenta escapar da ideia de Deus como ele se apresenta e diz que Deus é arbitrário e por isso quer criar seus próprios deuses. Deuses que ele possa manipular, que ele possa bajular com rituais, trabalhos, mantras, sacrifícios, e cada vez se afoga mais em seu pecado, em sua idolatria, se afastando do Deus verdadeiro. Embora isso aconteça o tempo todo com muitas e muitas pessoas, Deus nunca nos abandonou. Como diz a Bíblia, Ele faz cair o tempo todo a chuva sobre justos e injustos, faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos. Ele continua vindo a nós, nos ajudando. Sim, é Ele que nos dá inteligência para que possamos trabalhar. Ele que nos dá juízo, razão. Ele que nos dá sentidos, Ele que nos dá saúde. Ele nos dá os pais para nos educarem quando somos pequenos. Ele nos dá os professores para nos educarmos depois. Ele nos dá os médicos para nos ajudarem na área de saúde, pois Ele que os capacita. Ele nos dá segurança através das autoridades. Deus sempre está ao nosso lado. E Ele não quis nos perder para o inferno e por isso mandou Jesus, seu Filho, para tornar-se um de nós, para tornar-se carne, para poder morrer pelos nossos pecados, resgatando-nos da maldição da lei que dizia o salário do pecado é a morte. Para que nós não morrêssemos no inferno, Jesus morreu por nós. E enquanto estava aqui, Jesus podia ser visto, o próprio Deus podia ser visto por nós. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Lá em Colossenses 2:9 está escrito, em Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é Deus pleno, completo, assim como o Pai é Deus pleno, completo, assim como o Espírito Santo é Deus pleno, completo. É uma só essência, mas são três pessoas diferentes, nada é comparável a Deus. Alguém poderia dizer, mas eu não creio em Deus. Bom, a Bíblia o tempo todo diz que Deus é assim. No texto de Isaías que lemos hoje, nós vimos Isaías vendo o trono celeste, os serafins voando sobre Deus e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Santo, 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 3 vezes Santo, o Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus estabelece seu culto através de Moisés e chama Arão para ser o sacerdote, Deus pede que Arão sempre despeça o seu povo com as seguintes palavras, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 3 vezes o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Paulo abençoa sua igreja de Corinto, lá na 2ª carta, ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus manda batizar, ele diz, batizem todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a Trindade presente. Aí alguém vai dizer, mas eu não acredito na Bíblia. Então prove que o teu Deus é o verdadeiro e não o meu. É só olhar para toda a criação. Assim como eu e você, quando fizemos alguma coisa, deixamos a impressão digital, Deus também deixou sua assinatura, como Pai, Filho e Espírito Santo, em tudo que Ele fez. Por exemplo, Deus criou o espaço, certo? O espaço tem altura, largura, profundidade. Olha a assinatura de Deus aí. Deus criou a matéria e colocou nesse espaço. Qual é a menor partícula da matéria? É o átomo. O átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Olha a assinatura do Deus triuno aí. Deus criou o tempo. O tempo é passado, presente e futuro. Olha a assinatura de Deus aí. Deus, nesse nosso globo terrestre,
ele colocou como maior material que mais tem em abundância a água. A água é H, 2O, uma partícula de hidrogênio e 2 de oxigênio. Olha a assinatura de Deus aí. A própria água, ela tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Olha a assinatura de Deus aí. Deus criou o ser humano. Corpo, alma e espírito. Olha a assinatura de Deus aí. Vimos os anjos cantando, ou seja, no céu vai haver música. A música tem harmonia, melodia e ritmo. Olha a assinatura de Deus aí. Ou seja, é só querer ver, que você vai ver a assinatura do Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo em todas as coisas criadas por Deus. E esse Deus mandou Jesus para morrer por mim e por ti. E Jesus ensina a falar com o próprio Pai, na oração modelo, chamando de Pai Nosso. Com essas palavras, Ele quer nos atrair como filhos amados, que confiam no Pai, que pode se achegar a Ele sem temor, com toda a confiança. Ele nos faz seus filhos pela fé, através de Jesus. Toda vez que ouvimos a palavra, toda vez que lemos a Bíblia, Deus está dizendo, é contigo, é para ti. Eu quero que você seja meu filho. Eu não quero que você morra no inferno eternamente. Vamos morar juntos no novo céu e na nova terra. Esse é o convite do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo. E é para ti também. Portanto, creia. Creia e seja filho de Deus para sempre. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.